Podcast Brasil UFO. Sejam muito bem-vindos os amigos do canal Brasil UFO, do Instagram, do Twitter e do Facebook. Agora, além das plataformas de áudio, o nosso podcast também está disponível no YouTube e no próprio Instagram. Eu sou o Cleiton Feltran e na cidade vizinha para bater um papo comigo, em São Bernardo do Campo, o grande guitarrista e meu grande amigo, o Wilson Seixas. Fala, Wilson! E aí, Cleiton, pessoal do Brasil UFO, beleza? Tudo jóia por aí? Tá frio, tá calor? Como é que tá o tempo por aí? Hoje tá gostoso, fez um sol bom, um dia bom. Dia bom, só pra lembrar o pessoal, a gente tá gravando aqui domingo à noite. E aqui o tempo tá agradável, mesmo a gente estando no inverno, né? Tá um tempo bom aqui em São Paulo. Só lembrando que a gente ainda tá na pandemia, então cada um em sua casa. Tá certo? E para quem tá chegando agora e resolveu dar um play aqui no nosso podcast, este é o nosso episódio de número 2, hein? Lembrando que ao longo dos episódios traremos casos de avistamentos que aconteceram pelo mundo todo e também, claro, aqui no Brasil. Além de dar visibilidade para um assunto que tantas pessoas têm dúvidas e curiosidades, abrindo espaço para ouvintes enviarem perguntas, as suas histórias e também os seus relatos. Mas e aí, Wilson? Conta pra gente o que a gente vai falar nesse episódio número 2, hein? Poxa, hoje temos aqui os casos, né, registrados na cidade de Zarzal del Valle, na Colômbia, né? Que foram acontecimentos que se passaram em dezembro de 2012, onde moradores daquela região disseram ter visto seres humanoides que costumavam aparecer à noite, muito ágeis e musculosos, e que tinham mais de 2 metros de altura, e suas roupas ou possível peles eram todas pretas. Temos também as últimas notícias dos avistamentos aí pelo Brasil. Podcast Brasil UFO. Então, Wilson, dia 21 do 6, pra gente iniciar o programa bem, esfera metálica, uma esfera, vou falar esferas porque a pessoa que filmou, ela relata que viu duas, né, uma acima da outra, né, e essas esferas, esses objetos, né, estavam imóveis no céu, mesmo com muito vento. Segundo o relato de Aline Soares, eram 2 esferas conectadas por uma espécie de cabos. Ela disse que a esfera maior ficava embaixo da esfera menor, o que não é comum. Ela apareceu às 13h30, né, 1h30 da tarde, ficou bastante tempo parada no ar e se moveu e sumiu por volta das 13h45, 1h45 da tarde. No início, diz a Aline, né? No início pensei que se tratava de um balão do projeto Loon da Google, mas logo percebi que não era, pois ele conseguia ficar completamente parado no céu, mesmo sendo uma tarde com muito vento. Ela diz aqui que ela mora próximo à entrada da serra, numa área rural lá do Rio de Janeiro. Aí ela continua: então eu percebi que havia uma bolinha, que é a esfera, né? Uma bolinha em cima e cabos que conectavam a bola maior que estava embaixo. Eram bolas metálicas, segundo a Aline. Por volta das 15h30, o meu cunhado me chamou e vimos outro objeto que não pudemos filmar, porque foi muito rápido e estava distante. Este segundo objeto estava em movimento no ar e era em forma de triângulo isósceles, bem pontiagudo mesmo. Nos 2 casos não havia ruído, ou se havia, ela não percebeu. Porque aqui venta muito, ela fala novamente, né? Que ali venta muito e estamos no inverno. Só lembrando que esse triângulo era metálico. E os 2 casos foram na mesma tarde. Os objetos escuros no vídeo, para quem quiser acompanhar,
tá postado lá no nosso canal, tá? Tem objetos escuros que passam durante a filmagem, mas são pássaros, ou urubus ou mergulhões, não dá pra perceber que tipo que é no vídeo, né? Mas sobre o primeiro caso eu tenho certeza que não era balão, pois a parte maior sobrevoava abaixo da menor, o que não é comum, né? Mas ela diz aqui que era a segunda forma, era nítida, que era um triângulo comprido, pontiagudo e metálico. Você pesquisou aí no Google o que é um triângulo isósceles, Wilson? O triângulo isósceles é aquele triângulo tradicionalzão mesmo, né? Aquele básico triângulo, parece tipo uma asa delta e por aí. Então, assim, eu acho que a olho nu muitas vezes a gente não consegue, né, perceber, às vezes com a lente do celular, mesmo porque às vezes o celular não é uma qualidade boa, né, ali a filmagem. Então, às vezes a olho nu a gente percebe alguns detalhes que o celular não consegue filmar. Mas eu acompanhei o vídeo, eu vi, né, publiquei esse vídeo aí. Dá pra perceber que realmente tava parado no ar. Agora, se era um balão meteorológico, se era outro tipo de objeto, o Rio de Janeiro tá tendo muitos balões meteorológicos, porque todo dia eu recebo vídeos e relatos de lá. Inclusive, eu recebo muita coisa de Teresópolis. Teresópolis é onde a seleção treina, não é? Em Teresópolis, eu acho que também, né? Não tá tendo jogo, mas os OVNIs estão a milhão, hein? Sem contar que um balão meteorológico, acho que não tem essa forma, né? Um tradicional, eu nunca vi com essa forma aí. Sim. Eu digo assim, quando ela falou do redondo, das esferas redondas, você até pode falar que poderia ser um balão meteorológico, né? Mas por isso que a gente coloca, né, lá no canal pra ficar em discussão, para trazer a discussão, né, com todos os amigos do canal que acompanham a gente. Mas é estranho esses outros objetos que aparecem, né? Que inclusive na próxima notícia aqui você vai ver que vão aparecendo, tem muito mais notícias aí. Você tem alguma consideração sobre essa notícia da Aline aí? É no mínimo esquisito, né? Um triângulo assim, estático ainda. E chamar tanta esse atenção. Foi o segundo, né? O triângulo foi o segundo, mas o do vídeo mesmo é o triângulo ela não conseguiu filmar. Mas o do vídeo é as duas esferas. Inclusive a esfera maior está abaixo da menor, que não é comum, né? Se uma esfera, vamos supor que fosse um balão, a maior fica em cima, né? Vai ficar em cima, exatamente, né? Então não tem porquê. Mas é isso. Podcast Brasil UFO. Vamos para outra notícia. Essa notícia aconteceu, eu recebi no dia 30/6, que era no vídeo, dá para se observar um anel de luz que foi registrado na cidade de Trindade, em Pernambuco, que é bem o sertão de Pernambuco, e foi enviado por Leonardo Augusto Garcia. O Leonardo, Wilson, ele me relatou que a casa dele tem um banheiro do lado de fora, né? E entre o quarto do fundo, onde tem um banheiro, e a casa dele, tem uma frestinha assim que dá pra ver o céu, e o céu no interior do Pernambuco, né? Uma região muito seca ali, né? No sertão. E é limpo, né? É muito limpo, né? É muito limpo. Então, ele notou que tinha um objeto no céu, e esse objeto, o centro dele era apagado. Ou melhor, não dá para saber se é apagado ou se o objeto realmente era em formato de anel, né? Para quem quiser ver, deve estar lá nos destaques do nosso canal, tá como acho que Pernambuco, e você pode verificar lá esse objeto. E ele ficou estático, né? Eu até pensei que poderia ser um efeito de zoom ali da lente do celular, só que ele alegou que a olho nu ele percebeu isso. Então eu acho meio difícil, né, Wilson, ser só o efeito do celular. O que você acha? Eu acho também difícil, né? Só um efeito acontecer um negócio desse aí.
não é normal, né? É um lance muito louco. E Anel de luz ainda. E pra quem quiser ouvir o relato dele, ele mandou um relato mesmo de áudio, né? Além do vídeo, dá pra ouvir certinho. Então, assim, muitas pessoas lá do Recife também têm me mandado. O que acontece muito no canal é assim, né? Quando a pessoa daquela região, por exemplo, a região de Teresópolis, tem muita gente ali montanhistas, né? Que é uma região serrana, né? Tem muitos montanhistas ali que, imagina, estão na natureza ali e no escuro, né? Dá pra ver coisas que muita gente ali que tá na cidade não vê. Então, eu recebo coisas dessas pessoas que me mandam e que alegam o Rio de Janeiro está sendo visitado mesmo por alienígenas. E também a região do Nordeste em geral. Podcast Brasil UFO. Agora, para quem quer saber, para quem tá achando que é só no Rio de Janeiro e no Nordeste, essa semana também, no dia 30/6, no Rio Grande do Sul, no litoral norte, local entre as cidades de Magistério e Torres, que eu acho que uma fica no Rio Grande do Sul e outra fica em Santa Catarina. Por volta de umas 7h30, era terça-feira, no dia 30, né? Terça-feira. Eles alegam terem visto luzes ali, que eram tipo luzes como se fosse um código de barras, assim, pela foto eles não conseguiram filmar, que isso atrapalha, né, para as pesquisas, mas eles conseguiram a foto que saiu em vários canais aí, e eles alegam que após essas aparições das luzes, eles alegam ter visto desenhos no chão, círculos no chão, né? Que agora não dá pra gente bater o martelo aqui que eram feitos pelas luzes, né? Talvez as pessoas que viram as luzes aproveitaram-se ali da situação e fizeram ali os círculos no chão, né? O que você acha, Wilson? É possível, né? Mas não tem como saber. A princípio, assim, só o avistamento no céu que pode ser uma coisa mais factível, assim, que tenha acontecido, né? Mas essas marcas no chão, não sei, ela mandou foto também das marcas? Tem as fotos em vários canais, né? Tem as imagens do chão, né? Que aparentemente não são essas imagens foram na praia, mas só que é uma praia meio deserta, né? Não é uma praia, mesmo porque todas as praias no Brasil hoje estão desertas, né? Mas, em modo de dizer, essa praia é um lugar bem isolado, assim, que aconteceu. Porém, o Wilson, na região do sul, nessa região aí, não precisa ser nessas cidades, né, de Magistério e Torres, tem vários relatos de luzes, esferas que os moradores estão vendo lá ao longo aí desse 2020 aí, e estão relatando diversas pessoas, não vou entrar em detalhes porque são muitas, né, para o programa não se alongar muito, mas tem vários objetos também no sul. E será que tem a ver com essa tempestade que chegou por lá? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? Você vê que já 50-50. Ao longo dos anos a gente tem muitos avistamentos. Aí você vê no Chile, acontece muito. Sei lá se até tem um lugar ali no Chile lá que tem mais do que lá. E para quem não sabe, o Chile, ele é um país que ele é totalmente aberto com as pesquisas e informações ufológicas. Ele, ao contrário do Brasil, dos Estados Unidos, Inglaterra, entre outros, ele não esconde informação. Então, a partir do momento que a ufologia lá é levada a sério. Então, um forte abraço aí pros amigos chilenos aí que seguem a gente. E são felizes por isso, porque tem vários relatos e vários registros em vídeos, em fotos, os mais valiosos, claro, em vídeo, que mostram
isso é divulgado pela Marinha, pela Aeronáutica, né? Que mostram, sim, os objetos velozes que a gente já citou no outro episódio, que são objetos que sempre que tem um assunto no ar, tem uma bola de luz, esses objetos, eles vêm em alta velocidade. E aproveitando esse gancho, Wilson, a gente vai falar, aproveitando o gancho aí dos objetos velozes, no dia 9/7 de 2020, o Irã registra UFOs super velozes sobre suas instalações nucleares. E essa matéria, ela saiu pela revista UFO. Conta pra gente aí, Wilson. Podcast Brasil UFO. Pois é, essa matéria aí já é uma coisa que acontece há algum tempo, né? Objeto voador sobrevoar estação nuclear, qualquer lugar, base secreta que mexe com energia nuclear, já acontece há algum tempo. E essa agora foi nesse ano lá no Irã, né? Segundo a revista UFO aqui, ó, eles dizem: nós já abordamos o assunto do interesse dos UFOs em instalações militares. E também já falamos sobre os estranhos drones da CIA vistos sobre as instalações atômicas iranianas e a questão de não haver qualquer explicação para a tecnologia envolvida nos objetos. Mas o assunto continua rendendo muito, porque pode indicar que temos uma nova tecnologia terrestre secreta e arrasadora, desconhecida, ou alguém mais a tem, e ela não é daqui. O Irã é o único outro país, além dos Estados Unidos, a operar as aeronaves interceptoras mais poderosas da história. São os famosos F-14 Tomcat. E a República Islâmica trabalhou duro com os caças bimotores. Os F-14 desempenharam um papel importante na guerra do Irã com o Iraque, de 80 a 88. Os pilotos iranianos do Tomcat foram os únicos a empregar com sucesso o míssil AIM-54 Fênix, de longo alcance para derrubar aviões inimigos. Décadas após a guerra, Teherã reparou e aprimorou os F-14 sobreviventes, vasculhando o mundo em busca de peças que desafiaram o embargo do governo dos Estados Unidos. Já os americanos, eles aposentaram esses aviões, né, em 2006, mas cerca de 40 dos Tomcats do Irã continuam ativos. Seu principal papel é defender as instalações nucleares da nação iraniana. Essa missão, que colocou os interceptores em contato próximo com algumas aeronaves muito misteriosas, de acordo com uma fascinante história de 2013 publicada na revista Combat Aircraft. Os iranianos acreditam que os objetos fossem caças e espiões pertencentes à CIA, enviados para farejar o suspeito programa de armas atômicas de Teherã. Mas aquelas aeronaves tinham características e capacidades de voo muito além de qualquer drone conhecido pode alcançar. E em 2012, um dos supostos robôs voadores também abateu um F-14 tentando interceptá-lo, ou pelo menos alguns iranianos parecem realmente acreditar nisso. Ao longo das décadas, Teherã construiu 3 grandes instalações nucleares que poderiam, em teoria, ser usados para montar armas atômicas, reatores em Bushehr e Arak, e uma planta de enriquecimento em Natanz. Essa infraestrutura se tornou de conhecimento público em 2002. Sem dúvida, a CIA teve um forte interesse no assunto, potencialmente muito antes dessa data. Vários drones de reconhecimento foram enviados para coletar informações e se preparar para um possível ataque pelas forças ocidentais, escreveu a Combat Aircraft. Para proteger as instalações das armas nucleares, o Irã implantou em 2004 uma força-tarefa composta por 8 caças F-4E e 8 F-14, além de um ex-avião 707 e um avião de carga C-130, equipado com sensores e rádios para comando e controle. A força-tarefa encontrou o que acreditava ser os drones da CIA com características surpreendentes de voo. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque em 2004 foi o ano do incidente do Nimitz, de que tanto se fala agora e que está em um dos vídeos já autenticados pelo Pentágono. Aqueles com alguma familiaridade com os relatos da Marinha, no que poderíamos chamar de avistamentos típicos de esferas e até mesmo relatos de UFOs em geral, deveriam reconhecer rapidamente possíveis correlações. Conforme relatado por várias formas de mídia, os objetos esféricos estavam ameaçando instalações nucleares iranianas.
A agência Forbes informou ainda que, segundo fontes iranianas, os pequenos objetos sem asa tinham capacidade de voo avançada, incluindo sair da atmosfera em velocidades que variavam de Mach 10, aproximadamente 12.348 km por hora. A zero, quer dizer, ele se movimentava até 12.348 km por hora, que é o Mach 10, ou ele podia ficar parado no lugar, pairando. Ele não tem. Os objetos possuem uma aceleração, né? Oi? Ele não tem uma aceleração, tipo assim, 10, 20, 30, 40... Não, é de 0 a 12.348, né? Ou ao contrário também, né? É um negócio estranho, hein? O bagulho é louco, hein? Podcast Brasil UFO. Esses objetos possuíam poderosas contramedidas eletrônicas, ou ECM, capacidade que poderia bloquear o radar iraniano e interromper o equipamento de navegação usando altos níveis de energia magnética. Segundo o relatório, o piloto de um caça F-14 tentou travar o radar no alvo, mas o feixe foi interrompido. O piloto iraniano disse que o objeto era esférico, com um pós-combustor verde, acrescentando que o invasor aumentou a velocidade e desapareceu como um meteoro. Os objetos foram ainda descritos como luminosos. Curiosamente, oficiais iranianos indicaram suspeitar que a emissão de luz relatada permitia a fotografia noturna. Os iranianos não suspeitaram que suas instalações nucleares estavam sendo exploradas por alienígenas interplanetários ou sujeitos a lendários poltergeists do tipo Skinwalker, mas que os objetos não passavam de drones da CIA. Ou seja, eles acham que eles apostam nos americanos, né? Que eles estão com uma tecnologia aí super avançada, você imagina, né? Sim. Porque assim, só pra gente, antes de você concluir aí o texto, existem poucos países que a gente pode contar em uma mão, que se você for imaginar que essa tecnologia seja aqui do planeta Terra, seja por nossa invenção ou por algum acidente de algum OVNI que tenha caído e a gente tenha feito a engenharia reversa, Estados Unidos, Rússia, China. Talvez a Índia. Talvez a Índia. Alemanha, que há muito tempo mexe com isso, né? Que tem os históricos aí de documentos alemães. Os engenheiros nazistas foram todos trabalhar na NASA, né? Eu fico me perguntando, né? Porque o nome da NASA tem a ver com NASA, de nazista, né? Não sei, né? Porque até hoje o foguete lá... Sim, mas a NASA é com S. A NASA é com S e a nazista é com Z, né? Inclusive mas, assim, o Ernest Gobral foi trabalhar lá, né? Exatamente, eles não deram cana nos cientistas alemães, né? Eles trouxeram para trabalhar com eles, né? Então, falou, ou vai ou vai em cana, o que você prefere? Como é que é? Eles falaram pros caras o seguinte, falaram, ou vocês vão trabalhar pra gente, ou vocês vão isso. Eu preferi trabalhar na NASA, cara. Mas também. Como eu disse, ninguém vai imaginar que o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos ou o Irã vai falar assim, não, são brasileiros vindo aqui. A gente sabe quais os países. Agora, é de perguntar, por que os Estados Unidos têm tanto medo do Irã? Será que é só por causa da bomba nuclear, né? Do enriquecimento, né, de urânio? Será que é só por isso que eles têm medo do Irã? Não, ou o Irã é um povo totalmente desenvolvido, tão quanto esses que eu citei aí? Não, eles são vistos até como inimigo, porque uma nação dessa que nem o Irã, o Iraque foi, né, também, eles são contra o Ocidente, né, até por uma questão religiosa, para eles é uma guerra santa isso, né, é o famoso jihad. Então, eles aplicam terroristas, entendeu? Então eles são responsáveis por uma série de coisas que os Estados Unidos culpam, né? Sim. E só lembrando que o Irã não é árabe, eles são persas, né? Não tem nada a ver com o povo árabe, né? Que já é um povo aí que infelizmente leva a fama aí, por causa de alguns, de serem os terroristas, mas que na realidade não é bem assim, né? O assunto é muito mais complexo.
eles comungam da mesma religião, né? Com vertentes diferentes, uns mais radicais, uns menos, né? Sim. Vamos lá. Então, voltando aqui nos relatos dessa Combat Alert, segundo a descrição da matéria, os drones avistados podiam bloquear radares e interromper os sistemas de navegação dos caças. Eles voaram fora da atmosfera a velocidade de até Mach 10. Eles poderiam pairar. Voando à noite, eles emitiam uma luz azul reveladora, que levou ao seu apelido, objetos luminosos. Em vários casos, os F-14 os enfrentaram, mas não conseguiram operar adequadamente seus sistemas de armamento, escreveu a revista. Um Tomcat decolando para interceptar um objeto luminoso, em 26 de janeiro de 2012, explodiu misteriosamente, matando os 2 tripulantes. A matéria sugere que o suposto drone foi de alguma forma responsável, pois o F-14 em questão era um dos mais aptos dos aproximadamente 40 Tomcats em serviço no momento. Não é preciso dizer que a CIA e o Pentágono têm aeronaves de reconhecimento perto e até mesmo sobre as usinas nucleares iranianas. Em 2012 e 2013, caças iranianos tentaram interceptar drones American Predator fora do espaço aéreo de Teherã. Em 2009, a Força Aérea lidou com a existência de um novo drone anteriormente secreto, operado em conjunto com a agência de inteligência. O RQ-170 Sentinel estava localizado no sul do Afeganistão, a uma curta distância do Irã. Em dezembro de 2011, um Sentinel caiu na fronteira Afeganistão-Irã e foi capturado por tropas iranianas. Porém, nem o Predator nem o Sentinel são particularmente voadores e nem podem pairar ou brilhar em azul. E também não tem energia elétrica para embaralhar radares e equipamentos de navegação. Ou seja, provavelmente não era esses drones. Se for um drone, não era desses, né? Existem muitos boatos de que a Força Aérea e a CIA operam um novo drone furtivo que não foi divulgado ao público. Mesmo se o fizerem, é improvável que o novo equipamento seja capaz de voar a Mach 10. Afinal, o Pentágono ainda está lutando para alcançar o Mach 5. Então, se os F-14 iranianos realmente estão perseguindo UFOs super rápidos de alta performance e letais, o que exatamente são eles? E o mais importante, de onde eles vêm? Isso aí é a pergunta, mais uma vez, de $1 milhão. Porque, veja bem, o problema é... Sejam iranianos, sejam americanos, sejam russos, chineses, indianos, alemães, britânicos... e só, né? Sei lá, não tem muito mais do que isso. Aqui na América Latina a gente não pode falar que tem algum país super desenvolvido, só se o cara tiver um negócio desse na garagem do quintal ali, sem ninguém ver, que é muito difícil. Agora, algumas perguntas, né? A respeito das luzes, né? Por que ele produz? Por que esses objetos produzem luz, né? Seria realmente um objeto? Ele seria físico? Ele seria o quê? Uma energia? Porque a gente tem que pensar o seguinte: ele é tripulado ou ele não é tripulado? Porque se ele for tripulado, essa freagem brusca de 0 a 12 mil por hora esmagaria a pessoa, né? Então, se esses objetos aí, para fazer essa aceleração de 0 a 12 mil e tralalá por hora, né, esmagaria, né, se for tripulado. Ou não é tripulado, é apenas uma sonda que tem uma tecnologia, né, porém, ela sabe se ela for observada por alguém, porque sempre nos vídeos que a gente observa, eles se comunicam. Por exemplo, se você joga um laser neles, eles retribuem, dão de volta uma iluminação em você e assim por diante. Então, assim, é uma parada que aparentemente não tá interagindo com a gente, mas ao mesmo tempo tá sim. O que você acha? E a gente tem que entrar também naquela especulação, né? Quem sim lê sobre o UFO, né, há algum tempo, provavelmente sabe disso, né? Tem algumas teorias assim que esses supostos extraterrestres estão aqui para nos ajudar e estão preocupados com a tal da energia nuclear, né? Desde a época que começou lá o projeto Manhattan, né, que desenvolveu a bomba atômica,
os avistamentos aumentaram, principalmente nessas regiões, né? Então dá a impressão que eles estão falando assim, ó, vocês estão brincando com fogo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E às vezes pode ser, eu já vi relatos aí em livros, né, dizendo que na época da Guerra Fria, muitos mísseis foram desativados misteriosamente, assim, né? Eles acham que são extraterrestres. Ogivas nucleares ligadas, desligadas, sem controle algum pelos humanos. E tem também aquele lance também, Wilson, que dizem, né, que quando você, vamos supor, quando o humano, seja lá em qual época for, ele explode uma bomba nuclear aqui, se realmente esse lance do universo, ter um universo paralelo, por exemplo, aqui no lugar que eu tô sentado, ou você também tá aí na sua casa, a gente explode uma bomba nuclear, uma coisa de alto impacto para o planeta, é sentido também no universo paralelo de alguma forma. Verdade, então, eu acredito. A gente não sabe o que tá prejudicando eles lá. Então, por isso que talvez eles, mais avançados ou não que a gente, né, tenham tido esse jeito de se comunicar com a gente para que a gente não faça mais coisas desse tipo. Por isso que esses objetos ligaram, desligavam ogivas nucleares ao longo do mundo aí. É isso aí, eu também acredito nisso, viu, Clay? Podcast Brasil UFO. Mas é isso aí, Wilson. O tempo passa e a Lusitana roda, hein? Opa! Vamos então ao assunto que a gente recebeu pelo Conte Sua História, sobre os relatos. E eu vou ser sincero, viu, Wilson? Quando eu recebi esse relato, eu me emocionei, cara, porque a pessoa que mandou pra gente, ela contou muito bem, né? Dá pra gente imaginar a cena, né? Você percebe que a voz que ela transmite pra gente na gravação é uma voz de uma pessoa que não teria por que mentir isso aí, né? E pelo que a gente vai ouvir, né? A gente vai perceber que é uma pessoa apaixonada, assim como a gente, por ufologia. Mas você aí que tem alguma história também sobre OVNIs, coisas sinistras e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Eu vou repetir: brasil.ufo.sp@gmail.com. Só lembrando que o Brasil é a escrita internacional, é com Z, tá bom? Ou pelo WhatsApp, que é no mais 5511 98436 3637. Mais 5511 98436 3637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e também a sua voz. Manteremos total sigilo. Mas vamos ao relato, Wilson. Você tem algo... não dê spoiler, hein? Mas você tem algo a falar antes da gente ouvir o relato? Olha, um relato muito interessante mesmo, né? E acho que o pessoal aí vai gostar aí do que vai ouvir aí. E pra quem não sabe, ó, vou falar aqui, tá? A gente tinha falado no último episódio que esse relato, tá? O Wilson ia conseguir pra gente, que é a história que ele contou, porém ele não contou totalmente porque ele primeiro precisou pedir autorização, né, da pessoa, e ele conseguiu que ela enviasse pra gente a senhora Constância. Ela tem 73 anos e mora em São Bernardo do Campo hoje, porém o caso aconteceu no bairro da Pompeia, e a senhora Constância é a sogra do Wilson. Então vamos ouvir o relato, Wilson? Vamos lá. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta então para comentar. Podcast Brasil UFO.
Olá, amigos apaixonados por ufologia como eu sou também. Meu nome é Constância, tenho 73 anos, moro aqui em São Bernardo, mas o caso que eu vou contar aconteceu quando eu morava em São Paulo, no bairro da Pompeia, no mês de abril de 1980. Não sei precisar bem o dia, porque quando aconteceu, passado uns dias, o meu marido faleceu. Então eu guardo bem que foi no começo de abril. Eu estava acordada à noite e eu vi quando uma sonda entrou. Eu morava numa casa muito humilde, um quarto e cozinha, e eu dividi o quarto com meu marido e meus 3 filhos pequenos. E a sonda entrou, eu estava acordada e vi. Ela veio assim, era uma bola assim, tamanho de uma laranja. Ela girava em torno de si, assim, parecia assim, como fosse uma assim, cheia de purpurina. Os antigos devem saber aqueles abajur que quando ligava ficava mexendo, todas aquelas coisinhas brilhosas dentro. Quem é das antigas sabe, conhece, lembra disso. E ela entrou e ela parou sobre a cabeça do meu marido, ela ficou um segundo girando, girando. Depois ela parou na minha cabeça, ficou girando. Depois foi no meu filho que dormia na cama de solteiro, um para lá, um para cá. Parou na cabeça de um filho, depois girou, parou na cabeça do outro. Aí ela saiu e nos pés da cama dormia a minha filha num bercinho que era ainda pequena. E aí parou assim, girando em cima dela, girou, girou e saiu. Eu fiquei estática, eu fiquei não sei explicar o que eu senti. Não sei se foi medo, se foi o que foi. Eu sei que eu fiquei paralisada. Quando ela saiu, aí que eu voltei assim, mas eu estava acordada, mas eu juro que eu vi mesmo. E aí acordei meu marido e falei para ele, olha o que aconteceu. Ele não acreditou, ele não ligava para essas coisas. Ele falou, imagina, impressão sua, você sonhou. Falei, nunca que eu sonhei, não foi sonho não. Eu vi, tenho certeza, eu já contei isso para muita gente. Agora deu certo de fazer essa narrativa. Mas eu tenho outras coisas para contar também no interior de São Paulo, que eu fiquei nascida e criada numa fazenda perto de Marília. Lá também apareceu luzes num lugar que não podia ser assim, não podia ter assim nada, era uma mata fechada. E então veio aquelas luzes assim, tipo assim, formando pares, 6 luzes formando pares. Ela veio, depois virou e sumiu. E muita gente estava assim, que nós vínhamos num lugar lá à noite, e todos nós presenciamos isso. Era impossível, ali era um mato, não tinha estrada, não podia ser carro nem nada. Então lá, assim, muito acontecimento. Meu pai foi perseguido por luzes. As mulheres também, às vezes elas voltavam à noite, assim, de algum lugar também, a luz acompanhava. Então, uma coisa, assim, muito interessante. Agora, eu já li muita revista dos UFOs, muito, sempre procuro acompanhar, porque eu gosto muito. E eu espero que a minha narrativa, assim, para vocês seja assim uma coisa boa, e tudo que eu falei é pura verdade. Muito obrigada, até uma outra oportunidade que eu contarei mais coisas. Esqueci de contar nessa narrativa
que eu não lembro se ela tinha, fazia algum barulho. Não sei se tinha algum som, isso eu não me lembro. E eu sei que o quarto ficou claro, não claro como um dia, mas ficou claro, porque lógico, aquilo lá entrou e clareou o quarto. Ficou assim, claro. Então foi uma coisa muito interessante isso na minha vida. Foi muito. Podcast Brasil UFO. Muito bem, Wilson. Olha, como eu disse, né? Pela voz dela, dá pra perceber que ela falou com amor, né? E quando a gente fala ali com carinho, com paixão no assunto, a gente fala com coração, né? Então eu acho que a senhora Constância, ela deu pra gente aí, ela trouxe pra gente, né, 2 casos que são muito impressionantes. O primeiro caso que ela menciona pra gente é da esfera, né? Que entrou na casa dela. Porém, ela não mencionou, Wilson, por onde que esse objeto entrou. Então, segundo ela me contou, quando eu escutei esse relato, parece que foi pelo vitrô da cozinha, aquelas vitrô antigo. Acho que tinha um pedaço quebrado da janela e ele entrou bem por esse pedaço quebrado. E aquele vitrô, pra quem não se lembra, é aquele vitrô de casa da avó, que puxa, assim, tem um puxador, né? Um vitrô de banheiro, né? Que tem aquele puxadorzinho da lateral, assim, que a janela ela abre, vamos se dizer, pra fora, né? Ela abre só um pouco, ela não, mas talvez ali calor, né? Porque esse relato, só para lembrar, aconteceu no bairro da Pompeia, em São Paulo, né? E provavelmente, né? Ela não conta nem como entrou, mas provavelmente entrou e saiu por esse mesmo lugar que o Wilson falou. E imagina o desespero, Wilson, na hora que parou em cima da cabeça ali dos filhos, do marido e dela. Eu não sei também, viu, meu? Quando eu tava ouvindo o relato, eu falei assim, será que ela não teve a reação de tentar dar um tapa? Ou será que a própria esfera ali trava a gente, não só de medo, mas alguma força especial ali que faz a gente travar? Então, esse relato eu já escuto ele há muitos anos, sabe? Que ela conta. E quando aconteceu, e ela já contava pra minha esposa isso e tal. Isso aconteceu no começo de abril de 80, né? Ou seja, ela não tinha nenhuma referência pra tirar essa história de algum lugar. Por isso que eu acredito que ela viu mesmo. E a segunda história que ela menciona é sobre ela viver lá em Marília, né? Acho que provavelmente a história de Marília é antes dela se casar, né? Antes de ir pra São Paulo, isso. E o interessante é que esse negócio da esfera é que a esfera entrou pelo buraco da janela, aí iluminou, porque estava tudo escuro dentro do quarto, iluminou, e essa esfera foi na cabeça das 3 crianças que estavam dormindo. E ela só observando. Né? Só observando, o marido dormindo, né? E logo acho que um mês depois, um pouco tempo depois, o marido veio a falecer. Ela ainda acordou o marido, mas ele não acreditou muito, não. Podcast Brasil UFO. Bom, mas é uma coisa assim que provavelmente ela recebeu ali uma visita de dormitório, né? Que isso aí é relatado em vários pontos do mundo. Normalmente são crianças que recebem. É difícil você ver adulto falando disso, né? E a criança, ela entra em descrédito quando ela fala, porque você imagina, se nesse caso aí da senhora Constância, o marido dela já não acreditou nela, achou que ela estava sonhando, brincando, mas ela tem certeza que ela estava acordada, né? Você imagina, ela ali provavelmente ela devia ter o quê? Uns 20 e poucos anos? Por aí.
por aí, né? Então, ela falou alguma coisa pro marido, o marido não acreditou. 32 anos, Cleiton. 32? Isso. Então, 32 anos, cara, né? Um adulto vai mentir pra quê, né? Eu acho que não teria nenhum motivo. Agora, sobre o outro caso, Wilson, que ela comentou, sobre as luzes lá de Marília, né? Era um lugar de mata fechada. Ela disse também que ela fazia, as luzes faziam casal, né? Faziam par, assim. Que ela se lembra de 6 luzes, né? Que até o pai dela e os amigos relatavam que essas luzes perseguiam, né? Eles, né? Acompanhava, às vezes de cavalo a luz vinha acompanhando. Então, cara, essas luzes também tem vários relatos dela. Ela só não mencionou a cor da luz, né? Você lembra? Se ela já te mencionou essa. Caso? Se são cores mais pra âmbar, mais pra branco, mais pra azul. Eu acho que era mais pra branco, viu? Depois se você tenta ver com ela, pra gente falar mais aqui. Se ela lembra das cores, né? Porque normalmente esse tipo de luz, ele varia entre o branco e o âmbar, né? Que é uma cor meio de fogo. Né? Minha cor de fogo, assim, né? Mas aqui fica o nosso agradecimento para a senhora Constância, que eu vou falar, eu sou um cara chorão. E quando eu ouvi ela narrando essa história, eu fiquei emocionado. E eu tenho certeza que muitos aí também ficaram. Podcast Brasil UFO. Mas é isso aí, Wilson. Vamos para o assunto do episódio de hoje, então, que é o assunto do caso Zarzal Del Valle. Vamos lá? Vamos lá, esse é interessante também, hein? Esse é interessante. Vamos ouvir o áudio. Esse áudio ele foi uma produção do History Channel, né? Então ele tem por volta aí tem 2 áudios, né? Que são 2 capítulos. A gente vai ouvir os áudios primeiro e depois a gente comenta o assunto. Vamos lá. Vamos lá. Em dezembro de 2012, os moradores de Zarzal Del Valle começaram a viver noites de terror. Segundo eles, se depararam com seres muito ágeis e que não eram desse planeta. Luiz e Rafael Perea são 2 irmãos que já tinham ouvido boatos sobre os seres estranhos que apareciam à noite. Mas nenhum deles achava que iria caçar a criatura. No dia 27 de dezembro, eu estava na minha casa, que fica bem perto daqui, quando meu irmão me falou: olha, eu estou ouvindo uns barulhos estranhos em casa. E daí eu falei para ele: eu vou dar uma passada aí à noite para ver o que é. Rafael resolveu investigar o que era esse barulho e se tinha alguma relação com os boatos que tinha escutado. Ingenuamente, ele foi até a casa pensando que se tratava de algum mal-entendido. Enquanto Rafael caminhava fora da casa, do lado de dentro, seu irmão Luiz seria o primeiro a encontrar algo incrível. Eu estava dentro de casa quando eu vi o cachorro latir. Então eu fui e abri a janela. Os latidos dos cachorros fizeram Rafael pensar que estava acontecendo alguma coisa. Ele decidiu entrar correndo na casa para ver se eles não estavam em perigo. Os cachorros latiram e eu entrei. Subi e vi uma figura de preto, alta, com músculos, pernas grandes. Eu fiquei olhando por um tempo, assim, uns 5 minutos. E acendeu uma luz vermelha que ficou piscando. Ela ficou lá um tempo e depois se apagou. Rafael via a cena sem acreditar. Seu irmão Luiz parecia em transe. Ele não mediu as consequências e tentou chamar a atenção da criatura estranha. Quando o bicho viu o Rafael, ele saiu correndo e o Rafael foi atrás dele. Acho que nunca vamos saber. Rafael começou a perseguir o ser o mais rápido que podia, mas seus esforços não adiantavam. A criatura se movia de maneira ágil e veloz.
o que causou mais surpresa e a suspeita de que enfrentava algo que não parecia deste planeta. Quando eu pensei que estava perto, o bicho fez e saiu em alta velocidade. Eu perdi. Fiquei pensando no que era aquilo, mas não era um ser desse planeta. Parecia até o vento. Não sei se flutuava ou... não sei. A criatura correu tão depressa que desapareceu de sua vista. Ou foi isso que acreditou. Então eu fiquei intrigado. Daí eu voltei para casa e sentei no quintal. E os cachorros do vizinho... Será que estava lá? E outra vez, o bicho tinha aparecido. E eu fiquei olhando e consegui ver bem. Rafael olhava a criatura com espanto e percebia que o que acontecia não era normal. Em 54 anos, sempre andando por aqui à noite, nunca tinha visto nada como aquilo. O que era aquilo? E senti uma coisa ruim, porque ele se armou, fazia um barulho e ficava assim como se quisesse brigar. Rafael não ficou assustado. Estava disposto a arriscar tudo, inclusive a vida, para descobrir o que era este ser e o que se escondia por trás de sua estranha figura. Eu fiquei, ele foi se afastando e entrou no meio do pomar de goiaba. Eu não fui atrás porque senti medo, porque estava muito escuro, não dava para ver e mas ele foi embora por cima da colina. Rafael não entendeu o que tinha se aproximado deles. Quando pensou que a calma havia voltado ao vilarejo, os seres estranhos voltaram. E tempos depois, os irmãos Ramiro e Nelly Varela também entrariam para a lista de testemunhas que tinham visto o mesmo. Passou um homem forte de aproximadamente 1,80, 1,90 de altura. Ramiro Varela viu passar uma figura estranha, que chamou sua atenção. Totalmente preto. Era o corpo todo, não sabia se era a pele, mas era totalmente preto, um preto brilhante. Isso chamou minha atenção e eu fui atrás dele. E eu não alcancei. Daí eu voltei ao engenho de cana e estávamos trabalhando. Dez minutos depois, ele apareceu atrás do mato. Nunca tínhamos visto um caso assim. Nem uma criatura como essa, tão estranha. Nem Nelly, nem Ramiro faziam ideia do que estavam prestes a testemunhar. No final de 2012, a comunidade de Zarzal del Valle, na Colômbia, começou a viver noites de terror, diante de boatos de que um ser de aspecto humanoide aparecia à noite. Ramiro e Nelly trabalhavam em um engenho de cana-de-açúcar quando o ser apareceu e começou a observá-los. Eu estava lavando roupa quando o meu irmão me disse: Nelly, tem um homem estranho andando por aqui. Fala para a senhora da casa emprestar a espingarda. Eu fiquei muito assustada. Afinal, uma espingarda para quê? Ramiro acreditava que eram pessoas com roupas estranhas que estavam lá para ameaçar um dos empregados do engenho. Quando ele falou espingarda, fiquei com medo, porque pensei que fosse haver uma desgraça. Em nenhum momento eu pensei em seres estranhos. Então eu dei a espingarda para ele. Eu dei um tiro. E na mesma hora ele saiu correndo, mas eu não mirei para acertar. Foi só para assustar, para ver a reação que ele ia ter. Mas a única coisa que o bicho fez foi... como se quisesse me pegar. O ser continuou correndo pelo lugar, se projetando muitos metros a cada salto. E quando me dei conta de que aquilo que acontecia era uma coisa fora do normal... Claro que eu senti medo também. O ser se aproximava cada vez mais e todos que estavam presentes notavam que o que viam não parecia uma criatura deste planeta. O que aumentava o temor.
Na hora de correr, de saltar, fazia com uma agilidade impressionante. Não ouvia o barulho quando caía, mas sentia a vibração como se movesse a terra. Ele começou a correr pela estrada, mas com uma velocidade muito grande. E todos sentimos um temor, um medo mesmo. E nessa época, nos trancávamos 6:30 da tarde. Não queríamos mais sair e o que precisava ser feito era feito bem depressa, porque tínhamos medo de sair de casa. Finalmente saiu de lá tão rapidamente como havia chegado. No entanto, os moradores de Zarzal del Valle ainda têm dúvidas. O que viram? Era mesmo um ser de outro planeta? Não foi um erro de interpretação? Tantos moradores poderiam cometer o mesmo erro? Você muda o jeito de pensar, fica com aquilo na cabeça e você pensa... O que será? Será que é desse planeta? O que chama muito a atenção é por que aqui? O que tem nesse lugar de especial? São seres de outro mundo, de outro planeta. Os acontecimentos de Zarzal del Valle mostram que o desejo por conhecer o que se esconde por trás dos incidentes com OVNIs permanece intacto. Mas estamos prontos para conhecer a verdade? O que aconteceria se descobríssemos que por trás deles se esconde a presença de seres de outros planetas? Entraríamos em pânico e histeria? Podcast Brasil UFO. Então, Wilson, esse caso aí me lembrou aquele que eu contei no último episódio, hein? Dos caras assim totalmente de preto, né? Como é que é? Assim que eu vi, eu lembrei de você, do que contou no outro. Olha, o que aconteceu comigo não tem nada a ver, porque são em épocas diferentes. Eu acho que eu tinha 9 anos. Então foi lá para 1990 e alguma coisa, 93, 92, por aí. Esse caso aconteceu em 2012. Então assim, será que esses seres que, segundo o relato aqui do vídeo, né, das testemunhas que presenciaram esse fato, será que isso está acontecendo no mundo inteiro? E por exemplo, a gente tá traçando que parecia com o meu, né? Quer dizer, ele entrou no quarto. Pra quem não ouviu o último episódio, tem que dar uma ouvida lá pra gente poder, pra vocês poderem entender. Esse último são pessoas que elas entram no teu quarto, entram na sua casa e você não percebe. E quando eles vão fugir de você, eles caem como se fossem uma armadura. Tanto que no vídeo eles falam do peito brilhando, né? No meu relato eu lembro da armadura do Homem de Ferro, cara. A armadura do Homem de Ferro. Será que não tiraram disso? Esse caso aí, eu acho que Hollywood aproveitou alguns ganchos aí. Como, por exemplo, que nem você falou, a armadura do Homem de Ferro, né? Que quando eles falam quando eles fugiam, eles eram muito ágeis, como se fossem The Flash. E quando eles fugiam, eles caíam no chão com saltos. Eles sentiam o chão tremendo, fazia bum, bum, né? Sentiu o chão tremendo. Então será que essa roupa preta que eles estão usando é algum traje, alguma armadura ali que deixam eles super poderosos, né? Pra tanto na velocidade, quanto no salto, quanto para escapar. E você percebe também, Wilson, que eles observam ali os humanos, né? E quando o humano ali ergueu a voz com ele ali para assustar, com certeza ali o humano tava, o senhor, né, que apareceu no vídeo, ele que agora me fugiu o nome, ele imagina, ele tava muito mais nervoso do que a criatura, né? Porque tá na casa dele, uma criatura gigantesca, mais de 2 metros de altura. Com certeza ele gritou olhando para cima, porque o cara era gigantesco. E ele fugiu, mesmo assim. Porém, tem uma cena lá que mostra que ele tá... Como é que se faz? Sabe quando o cara vai lutar capoeira, que fica fazendo aquele gingado?
vai fazendo aquele gingado, vai abaixando um pouco assim o quadril, faz um gingado. O bicho tava desse jeito aí, meu, pro caso se o ser humano fosse pra cima dele pra bater, pra tentar alguma coisa, né? Ele ia se defender. Então ele tava... Então quer dizer, não é uma criatura... não é um bicho do mato. Porque se fosse um bicho mesmo, um gorila, alguma coisa, já tinha ido pra cima dele. Ele é um bicho que ele tava esperando alguma ação pra dar alguma reação. O que você acha? Eu acho, e eu fiquei pensando também, né? Quem sabe, no caso, né, é uma especulação disso ser uma armadura, sabe? Vamos dizer assim, eles estavam... Uma criatura que tá usando uma roupa, uma vestimenta. Pode ser assim, que ele seja uma criatura que a atmosfera da Terra seja prejudicial para ele. Então ele tem que entrar dentro dessa armadura para poder se locomover aqui no nosso mundo, né? Pode ser algo desse tipo, né? Sim, para ele tanto para respirar, tanto para porque ele não tá acostumado com a gravidade, né? Pode ser tudo isso, né? E outra, será que esse bicho também me lembrou, quando eu ouvi isso aí, me lembrou que o bicho que foi relatado como chupa-cabra era um bicho escuro, diferente dos outros avistamentos que o pessoal normalmente fala, eu vi uns homenzinhos, eu vi uma pessoinha que se referindo aos Greys, né? Será que nesse caso esse bicho aí não seria o chupacabra com a pele escura? Só que o chupacabra foi descrito como marrom, né? E no caso esse escuro, preto, todo preto, né? Talvez ali seja uma pouca diferença por estar mais escuro. No caso o chupacabra foi visto de dia, né? E esse pessoal via esses bichos à noite. Talvez ali o marrom pode se confundir com o preto. O que você acha? Pode ser. Quem sabe essas criaturas aí estão vindo do centro da Terra aí, né? Tem a lenda antiga aí, já desde o lamaísmo tibetano, lá o budismo tibetano já falava da Terra Oca, né? Que algumas criaturas vivem lá dentro, tal. Pode até ser, né? Sei lá, vieram dali de dentro. Eu não duvido, porque nesse caso os moradores de Zarzal del Valle, eles não relatam absolutamente nada sobre verem luzes, terem visto, né, luzes ou algum tipo de movimentação no céu. Vai saber se esses caras realmente, das duas uma, ou os caras vieram de dentro da Terra, que nem você tá falando, ou vieram do próprio algum portal, alguma materialização, Sabe o que me lembrou também, Cleiton? Outra coisa que me lembrou na história, assim, no mundo, na mitologia nórdica, né? Até pra quem leu O Senhor dos Anéis, você tem lá os orcs. Eu não sei se você chegou a assistir o filme ou ler o livro. Sim, mas você tem aquelas criaturas, os orcs, que eles eram escuros e eles não aguentavam ficar muito na luz. Então eles apareciam mais à noite. E eles vinham de dentro da Terra. E eles eram grandes e fortes. É verdade também, né? E eles têm o estilão também de chupacabra, hein, meu? É verdade. Né? Porque o chupacabra, ele é relatado dessa forma, mas vários animais que aparecem aí pelo mundo mutilados, faltando tipo assim, pedaços da face, abrem o bicho, não deixam uma gota de sangue. Se fosse suga algum tipo de... né? Não sei se suga ou se ele tem alguma tecnologia que faz secar o sangue. Evapora tudo. Ele tira, por exemplo, você percebe que os cortes que são feitos não são feitos, por exemplo, você vai pegar um felino ou até um cachorro do mato, e rasga, né? O bicho vai destrinchar a carne, vai arregaçar, entendeu? Você vai ver sangue, você vai ver a pegada do bicho. Você vai ver ali o animal tentando se defender. E nesse caso, o animal ele trava. Ele trava e deixa se deixa morrer, né? E você percebe que os cortes, não sei se você já chegou a ver vídeos desse estilo, muitas vezes
o que eu lembro são aqui na América do Sul, eles empilharam, eles pegaram ali um rebanho de bois, de vacas, né, de bovinos, eles mataram, pegaram o que eles queriam ali, os órgãos, alguns eles arrancavam metade da face, assim, entre pele e deixava só o osso, né, mas você percebe que o corte é feito uma espécie de laser, porque é um corte cirúrgico, né? É um corte cirúrgico, é um corte como se fosse... eu não vou nem falar que é um corte da terra, porque se fosse um corte aqui pelo bisturi, né, que os humanos usam, produziria sangue. E não tem sangue, não tem absolutamente nada. E inclusive eles empilharam os bois separado por sexo, fêmea e macho de um lado. Aconteceu aqui também no litoral sul de São Paulo, em Itanhaém, onde um canil, imagina, qualquer coisa que cai uma folha no canil é uma latição só. Eu na minha casa tem cachorro pra caramba, gato pra caramba, qualquer coisinha é latido, né? Aí na sua casa você tem a cabrita, se passar uma pulga lá na rua, ela vai latir. Agora, nesse caso não. Eu já vi vários casos, vários relatos de que os animais na frente dessa criatura, eles travam. Será que são só os animais? Ou a gente pode se colocar nessa também como animal e a gente trava nessa hora, Wilson? Ah, com certeza. Você vê um negócio que pra você é inconcebível, você vai congelar, cara. Você então, vai ficar mas será que trava de medo mesmo? É o medo que te trava? Ou ele usa alguma tecnologia ali ao favor dele? Então, você vê nesses casos clássicos de avistamento aí, de quando vamos supor, um disco voador chega perto, que desativa tudo, as máquinas param, a pessoa trava mesmo, né? Pode ser que eles tenham mesmo uma forma de travar a gente, né? A gente não conseguir fazer nada, né? Por mais corajoso que seja, você vai ficar paralisado. Como se fosse um raio paralisante, assim. Podcast Brasil UFO. E assim, só para trazer pro lado assim mais humano, de ser uma tecnologia inventada pelos humanos mesmo, um dos filmes que retratam isso também é aquele filme Comandos em Ação. Eu acho que é Comandos em Ação, não é? Que tem tipo um ninja todo de preto assim, que até a cara dele é preta. Eu acho que é Comandos em Ação. Hã? Não é o G.I. Joe? G.I. Joe. Comandos em Ação, né? G.I. Joe é do Comandos em Ação, né? Mas o filme chama G.I. Joe. Só pra lembrar, como é que chama o filme? É G.I. Joe ou Comandos em Ação? Acho que lá é G.I. Joe, aqui é Comandos em Ação. Agora eu fiquei na dúvida. Porque esse filme aí, ele retrata bem que é um ser com uma armadura toda preta que tá lutando por essa causa aí pro exército americano. Cara, Hollywood, ela tende a falar as coisas ou adiantar algumas coisas. No meu conceito, eu tenho que o cinema, ele tá aqui pra preparar a gente. Não só o cinema, o quadrinho, a literatura em geral, as artes, né? É que o cinema é a arte moderna, né? Vamos falar assim, né? É os dos dias atuais, né? Não que os outros não tiveram a sua importância pra época, né? Como ainda tem, mas o cinema hoje se destaca, né? Então eu acho que hoje sim os caras estão aí pra preparar a gente de alguma forma, com filmes cada vez mais realistas, né? Eu tenho pra mim que é o seguinte, Wilson, assim como tem o câmera, como tem o ator, como tem o produtor, o diretor, o cinema tem os videntes. Eu não vou saber falar o nome pra você, mas ele tem equipe de videntes. Por exemplo, eu e você somos videntes, só que a gente não se conhece. Aí vai lá o estúdio tal e fala pro vidente A, que é você, fala pra mim o que vai acontecer,
aí nos próximos 20 anos. Aí chega pro vidente B, que sou eu, e fala, ó, você também, ó, os próximos 20 anos. E aí eles fazem com vários, eu não vou saber o tanto. E aí os caras mandam de volta pra eles a análise que eles fizeram. O que bater é o que os caras vão fazer o filme. Se você parar pra pensar o tanto de filme de zumbi, tanto de filme... que mais que tem? Zumbi é uma grandeza, né, meu? Alienígena chegando e sempre com esse papo de zumbi, que os caras forem fazer uma vacina pra uma coisa e fizeram a vacina pra outra. Tomara que não seja uma vacina do coronavírus, hein, meu? Porque senão vai transformar a galera em zumbi. Aí é muito louco isso, né, meu? Você tem também na literatura, né? Se você pegar lá Júlio Verne, lá no século XIX, ele falava já de submarino, quando nem existia submarino, falou sobre a viagem à Lua, falou sobre viagem ao centro da Terra. Meu, ele estava muito à frente do tempo dele, como se ele estivesse vendo o futuro. Você pega um exemplo mais atual, um escritor chama Isaac Asimov. Cara, ele fala de coisas... em alguns livros dele, ele descreveu o que seria a internet, cara. Isso nos anos 50. Caramba, hein, meu. Seria um assunto bom também pra gente trazer aqui nos próximos capítulos, hein, meu? Sim, muito interessante. E fala pra mim, Wilson, pra gente se despedir da galera aí, suas considerações finais. Quero agradecer a minha sogra, a dona Constância, pelo depoimento que ela deu aí, com muita propriedade. E é isso, eu quero agradecer foi demais pessoal, mesmo, foi demais. Os amigos que estão apoiando. E é isso. Só lembrando aí a galera que tiver... Que teve a coragem de dar o play aí, para que tenham coragem também de mandarem também as sugestões, de preferência sugestões, tá? Críticas, claro, também, tô brincando, mas críticas, sugestões, mandarem os seus relatos, né? Que é muito importante pra gente fazer girar, que eu acho que relato não falta, né? Eu já tenho alguns aqui já engatilhados para os próximos capítulos. E lembrando que o canal ele tá disponível no Instagram, no Twitter, no Facebook e também além das plataformas de áudio, no nosso YouTube. Também a partir dessa semana, né, quando o episódio ficar até 1 hora de duração, a gente disponibiliza também no canal no IGTV ou IGTV do próprio canal do Instagram. Tá legal, hein? Então é isso, Wilson. Tem muitos lugares pra galera curtir UFOs, falar com a gente, hein, meu? Só não fala quem não quer, hein? Verdade. Vamos conversar mais. Pode crer. Wilson, então pra você um forte abraço e a gente se vê na próxima. Falou, Cleiton. Falou, pessoal do Brasil UFO. E lembre-se sempre, olhos no céu. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Podcast Brasil UFO.